Ela. Entendi. Vai ficar tela. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Garotas? Eu não estou conseguindo ver. Estão vendo? Agora apareceu aqui no meu. Eu tô vendo. Lá então, gatas maravilhosas, vamos ver aqui a apresentação dos slides para todas. Por que não vai? Abra, sésamo. Ai, queridão, ai, queridão. Gatas maravilhosas, hoje a gente vou falar com vocês. Oi, cheguei. Oiê. A Lídia. Vou pegar a lista de vocês para fechar. Aí, sim. Vitória. Lidiane. Vitória, Lidiane, quem mais está aí? Abre o áudio e me fala. Beatriz, Yumi. Beatriz, ok. Quem mais? Júlia Leiva. Júlia Leiva. Júlia Vitória. Júlia Vitória, quem mais? Nathalie. Nathalie. Eu também tô. Preparatório do IN, aula 2. Quem mais? Eu, Lidiane. Tá faltando uma, já está aqui. Lidiane. Tá faltando alguém, são 7. Agora tem 8. Não, é 7 comigo, 8 com o pessoal lá. Tá ok. Temos 6 alunas em aula. Eu estou só vendo vocês fazer arte nas aulas online. Depois não tem choro nem vela, tá? Vamos lá. Meninas, hoje a gente vai conversar a respeito dos meridianos. Vou mostrar aqui para vocês. Estão vendo? O trajeto do meridiano todo. Alguém fala comigo? Tem que lembrar que vocês estão com o áudio mudo. Tá. Eu vou apresentar para vocês, primeiramente, os meridianos dos pontos de acupuntura. Como vocês viram ontem, tem um certo grau de dificuldade para a gente estar localizando alguns pontos. Mas, em sua maioria, eles são fáceis de localizar, né? Eu comentei com vocês que a gente vai utilizar mais os pontos das extremidades, porém, isso não impede a gente utilizar pontos tronco, cabeça, costas, tá? São alguns pontos... Ok. São pontos que a gente vai acabar utilizando para certos tipos de tratamento. Nos meridianos aqui, eu vou apresentar para vocês hoje os 14, tá, meridianos, e a gente vai iniciar aqui com o pulmão. Então, o meridiano do pulmão, gente, eles são 11 pontos bilaterais. Como vocês podem ver, ele começa aqui no peito, né? Ele vai começar
nessa região do peito, ele sobe e desce o braço, tá? E vai terminar no nosso polegar, no lado externo do polegar, tá? Esse meridiano, ele é um meridiano que o seu horário de funcionamento é das 3 horas da manhã às 5 horas da manhã. Então, a energia vital, né, o nosso TI, que foi o que eu expliquei na última aula para vocês, ele vai passar por esse meridiano nesse horário, das 3 às 5 horas da manhã. Então, nesse horário, a gente consegue mais efeitos quando estimulados esses pontos, tá? Ele é um meridiano yin, tá? A gente, como eu expliquei também na aula anterior, o yin e o yang, o masculino e o feminino, né? São forças antagônicas de energia. Então, esse pulmão, ele é de energia yin, ele vai iniciar no tórax, na região subclavicular, ele vai percorrer o braço e o antebraço pela face anterior e terminar no polegar, tá? Ele vai comandar o órgão do pulmão e as vias respiratórias. Então, nesses pontos, a gente vai conseguir tratar tanto as vias respiratórias quanto o órgão do pulmão, tá? Inclusive as vias respiratórias superiores, como laringe, fossas nasais, seios da face, tá? Então, tudo o que acontece nessa região, a gente consegue tratar principalmente, não só com ele, mas principalmente com o meridiano do pulmão, tá? E aí, a gente tem nesse meridiano, ele vai ser bilateral, então, o que acontece nesse lado, eu vou ter igual do outro lado do corpo. Então, ele vai ter o meridiano do pulmão nos dois lados do corpo, tá? Então, quando eu for estimular, eu preciso estimular bilateralmente, não só um lado, ok? Então, como eu trouxe para vocês ontem, o horário de funcionamento dele como eu falei que ia trazer, né? Das 3 às 5 horas da manhã, tá? Esse é o meridiano do pulmão. Deixa eu passar para a próxima. Vamos lá, aqui. Tá. O intestino grosso, que foi um dos meridianos que nós trabalhamos ontem, né? Que a gente conseguiu mapear do IG1 ao IG11, que eu dei prioridade para a gente conseguir mapear, tá? Então, o intestino grosso, o horário de funcionamento dele, gente, é das 5 às 7 horas da manhã. Então, que nem eu falo, para quem tem prisão de ventre, quem chegou novo aqui na aula que o Vi comentou? Chegou mais 3 pessoas. Fala a presença para mim, porque eu já fiz chamada. Érica, professora. Tem mais? Bruno também. Diele também. Não sei se eu tava aquela hora. Sim? O último, Dielen. É. Okay. Bruno também, professora? Já correu. Tá. Ô, professora, na aula de ontem eu saí e não assinei a lista de presença. Ellen, que horas que você saiu de Ellen? Eu fui se trocar e esqueci de ir lá assinar. Não mesmo, não. Deixa eu ver bem sua cara. Você estava na minha aula, você não tá me enganando, né, guria? Ô, professora, eu fui a cobaia lá, todo mundo tá me rabiscando. Tá bom. Coloquei aqui. Tá presente. Aí, no intestino grosso, tem um ponto que é bem interessante, que é o IG4, que a gente localizou ontem. Para quem tem prisão de ventre, ele é muito interessante esse ponto, porque se você levanta às 6 horas da manhã e precisa ir ao banheiro, que é o horário de funcionamento do intestino, se a gente pressionar esse ponto, né? Lembra que eu mostrei para vocês como é que a gente faz? É um sum, né? Se a gente pressiona e estimula esse ponto várias vezes, aperta forte, a gente vai conseguir fazer com que o intestino funcione. Tá? Só uma coisinha aqui, deixa eu ver só uma coisa.
E aí, uai, o que aconteceu? Para tudo. Dois minutos que a gente vira o rosto e o troço pronto. Então, é muito interessante que se a gente estimula com bastante força esse ponto e massageia às 6 horas da manhã, a gente consegue soltar os intestinos. E isso é top demais, tá? É bem rápido que a gente consegue ver os efeitos desse ponto. O IG4, ele também é analgésico da face, então para dor de cabeça é maravilhoso, e também equilibra os intestinos, tá? Ele é um meridiano Yang, tá? Ele iniciando-se na ponta do dedo indicador, então o IG1 vai ser aqui onde a gente localizou ontem. Ele vai percorrer toda a mão, o antebraço, o braço, o ombro, o pescoço, a face, como vocês estão vendo aí, e termina junto à asa do nariz, tá? Comanda o intestino grosso e suas funções de absorção de líquidos e de eliminação de resíduos pesados, tá? Por isso que 6 horas da manhã ele vai ser super interessante para ir ao banheiro. Então, isso é uma técnica de Doin, tá, gente? Então, estimular o ponto IG4 às 6 horas da manhã é Doin, tá? Eu vou passar alguns pontinhos de Doin para vocês e vocês precisam entender o quê? Pode parar, por favor. Vocês precisam entender o quê? Que os pontos de Doin, a gente precisa estudar alguns pontos, saber as suas funções e trabalhar com eles para a sua finalidade, tá? Eu vou trazer algumas finalidades e aí a gente vai conseguir trabalhar na próxima aula. Eu vou estimulando esses pontos e aplicar em si a técnica de Doin, tá? E aí, ontem, o que aconteceu? Eu quis trazer para vocês conhecerem e saberem como localizar os pontos, saber a importância dos tissuns, né? Como medi-lo, e para você poder ler um atlas, alguma coisa de pontos de acupuntura, e saber localizar esses pontos, porque não adianta você chegar lá, ler, e não saber localizá-los. E, nesse caso, a anatomia, ela é imprescindível. Vocês viram, como é que é? Na face lateral da tíbia, né? Do osso tibial, na protuberância do maléolo. Então, vocês precisam entender e lá não tem só da parte óssea, tem da parte muscular também. Então, você precisa entender a anatomia para você conseguir localizar pontos de acupuntura, tá? Então, aqui, como a gente já viu, esse é o horário dele, das 5 às 7 da manhã, e a gente vai conseguir fazer a eliminação de resíduos pesados com o meridiano do intestino grosso, tá? O meridiano do estômago, tá? Ele tem o horário dele das 7 às 9 horas da manhã. É um meridiano Yang também, tá? E ele começa na cabeça, vai cruzar a face, então ele começa bem aqui na lateral da cabeça, ele vai cruzar toda a nossa face lateral, ele vai voltar aqui, assim, bem aqui, abaixo da pupila dos olhos, na direção da pupila dos olhos, tem um forame. Eu quero que vocês apalpem o de vocês. Tem um buraquinho, tá? Esse é um ponto que não só para o estômago, tá? Olha aqui como ele fala. Introduz-se no membro, começa na face, cruza a face, o pescoço, o tórax e o abdômen. Se introduz no membro inferior e termina na extremidade do segundo dedo do pé. Ele vai comandar o estômago, o duodeno, as funções digestivas e transformadoras de alimentos, tá? Você vê que ele não fala dos seios da face, porém, esse ponto, para quem tem rinite, sinusite, tem muito muco nessa região facial, a gente consegue estimular este ponto, tá? Não só ele, como do intestino grosso aqui também, e a gente consegue aliviar essa quantidade de muco na face,
Então, por isso que a gente precisa estudar bem esses pontos, tá? Para a gente entender quais as suas funções. Medicina tradicional chinesa, gente, ela é muito interessante, muito válida, ela traz benefícios muito rápido, porém, ela é complexa. Então, a gente não precisa, aliás, a gente precisa se dedicar um pouquinho no estudo dos pontos, na localização correta deles, para a gente conseguir trabalhar de uma maneira efetiva. Senão, você vai estar estimulando locais e vai, no máximo, conseguir um relaxamento muscular naquela região, mas não vai conseguir a função terapêutica daquele ponto, né? Então, é muito importante a gente conseguir saber localizar. Por isso que ontem eu estava ensinando vocês a aprenderem a localizar pontos. Claro, não tem como eu ensinar no nosso curso vocês a localizarem todos os meridianos ou todos os pontos de acupuntura, porque vocês viram que são mais de 200 pontos e são mais 12 meridianos, né? São 14 meridianos. Então, a gente... Tanto que a medicina tradicional chinesa é um estudo, a acupuntura é um estudo completamente diferente de medicina tradicional chinesa, porque na medicina tradicional chinesa a gente vai trabalha microsistemas de auriculoterapia, reflexo, né? A gente trabalha 5 elementos, trabalha alimentação. Então, medicina tradicional chinesa não tem fala, é uma medicina tradicional, tá? Então, é uma medicina completamente à parte. E não por ela ser oriental, é muito diferente do que a gente conhece no Ocidente, né? Eles trabalham com 5 elementos, eles trabalham com Qi, então é bem diferenciado. Então, eu trago para vocês a localização de alguns pontos, de alguns meridianos, para a gente conseguir introduzir isso na nossa prática do dia a dia, né? No atendimento de vocês em consultório, né? Em cabine, como vocês forem trabalhar, e de uma maneira efetiva, porque realmente tem muitos efeitos positivos, né? E rápidos quando bem aplicado, tá? Então, esse é o meridiano do estômago, tá? Então, ele vai comandar o duodeno, as funções digestivas, principalmente, e transformadoras de alimentos. Então, para quem tem dificuldade de digestão, dificuldade, como eu falo, de absorção de substâncias, né? Através da alimentação, que tem a gente chama de disbiose. Então, é um meridiano que vai te auxiliar nesse aspecto. O baço pâncreas tem 2 meridianos que eu não consegui as fotos para vocês. E aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula, bem bonitinho, tá? O baço pâncreas, ele possui 21 pontos bilaterais, tá? Ele é um meridiano yin, vai começar no dedo do pé. Vê uma coisa? Olha aqui. Vocês viram que os meridianos do estômago, ele vai começar na cabeça, né? E ele vai terminar onde? Lá no pé. Certo? O baço pâncreas, ele vai começar no pé, tá? Ó, ele começa no dedo grande do pé, segue pelo bordo interno da face, interno do pé, face interna da coxa, face anterior do abdômen e lateral do tórax, terminando no 7º espaço intercostal. Então, quando termina, ele vai passar a energia para o próximo meridiano, e então o próximo meridiano vai começar naquela extremidade, tá? Então, você vê que ele terminou no pé, o outro vai começar no pé também, porque ele passa de um meridiano para o outro, e aí começa a subir a energia. E aí, onde ele se terminar, vai provavelmente próximo a ele iniciar o próximo meridiano, tá? Então, terminando no 7º espaço intercostal, comanda a função combinada dos órgãos, tá? O baço, com a sua função reguladora sobre o sangue, então sobre a circulação corpórea, e o pâncreas, no que se refere à função de secreção interna, insulina, que regula as reservas do glicogênio depositado no fígado, tá? Então, esse é um meridiano também muito importante
para pessoas que têm diabetes, né? Para pessoas que têm disfunções, não só sanguíneas, mas como também metabólicas no organismo, tá? Então, ele vai terminar aqui, ó, vamos ver. Espaço intercostal, olha lá, o que eu falei para vocês? Ele termina no 7º espaço intercostal, comanda a função. Tá. Deixa eu ver se eu acho que só para ilustrar. Então, ele termina no tórax, certo? Olha onde começa o próximo meridiano. Começa próximo ao tórax. Então, por que ele é próximo? Normalmente, energeticamente, esse meridiano aprofunda sobre a pele e ele vai iniciar novamente no próximo meridiano. Ele vai começar, ele já terminou no tórax, né? 7º espaço intercostal. Ele aprofunda e começa o próximo meridiano nessa região, ponto 1, tá? Então, sempre vocês vão observar essa conexão. Então, onde um meridiano termina, o outro vai iniciar próximo àquela região, porque aquele meridiano, naquele momento que ele terminou naquele ponto, ele aprofunda e emerge novamente no próximo meridiano, quando ele troca de meridiano de um horário para o outro. E aí é muito importante a gente saber isso, por quê? Porque às vezes a pessoa tem alguma disfunção que esse meridiano ele não está conseguindo passar a energia de um meridiano para o outro. Isso é um tipo de disfunção. Então, a gente consegue comandar esse fluxo energético através de alguns pontos, tá? Então, o meridiano do coração, tá? Possui 9 pontos bilaterais, perdão, eu estou com bastante ainda na cabeça. O meridiano do coração, ele possui 9 pontos bilaterais. E o horário dele é das 11 às 13 horas. Sabe aquele cochilo da tarde, que a gente fala que é super importante? Para pessoas que têm problema cardíaco, ele é muito importante descansar, nem que seja 20 minutos nesse horário. Por quê? Entre 11 e 1 hora da tarde. Porque nesse horário, a gente tem o fluxo energético passando por esse meridiano. Então, a gente deitado, né? Descansando, a gente consegue com que esse fluxo energético flua melhor, tá? E não se interrompa durante o caminhar dele. Não só não se interrompa, mas ele consegue restabelecer a função desse meridiano melhor. Então, por isso que muita gente fala que é muito importante a gente conseguir descansar após o almoço. Então, ele vai nascer no oco axilar, passa a face interna do braço, vai seguir pelo antebraço, cruzar o punho por sua parte mais interna e terminar na extremidade do dedo mínimo. Comanda a função do órgão cardíaco. A própria tá barriguda, ela não aguenta ficar sem comer muito tempo. Aí, meninas, então, o importante, o que é desse órgão? Você vê que o coração é um órgão interno e super importante, que precisa ser protegido. O seu meridiano, ele também é interno, tá? Ele vai começar no oco axilar. Oco axilar, ó, tá vendo aqui? Ele começa aqui, ele é interno, totalmente interno, ó. Ele vai vir e ele vai terminar, e ele é tão interno que ele não termina nem na área externa do dedo mínimo, tá? Termina, ele entra internamente, ele vai terminar na parte interna do dedo mínimo, tá? Ele não é parte externa, ele é interno do dedo mínimo. Então, a gente observa essas semelhanças com os órgãos, tá? Então, quando a gente abaixa o braço, esse é o meridiano principal que ele fica super protegido, ó, ele passa tudo por baixo do braço. E normalmente a gente vai observar também depois, vou mostrar para vocês, algumas peculiaridades. Meridianozinho, eles são pela parte interna, toda a parte interna do corpo. Meridianos yang, a gente vai observar que ele vai passar pela parte externa do corpo, tá? Então, a gente tem todos esses
parâmetros. O meridiano do coração a gente utiliza muito também para problemas de depressão, de falta de ânimo, né? Para distúrbios emocionais. Então, a gente trabalha muito isso dentro do meridiano do coração, tá? O intestino delgado, tá? Ele é um meridiano com 19 pontos, é bilateral, igualzinho aqui o caminho que a gente está vendo, né? Nessa parte do corpo, a gente vai ter do outro lado, bilateralmente, tá? Ele vai terminar bem aqui, assim, nessa fossa do ouvidinho aqui. O horário dele é da 1 às 15 horas da tarde, tá? E ele é um meridiano yang, tá? Ele vai começar na extremidade do dedo mínimo. Então, o meridiano, vocês viram que eu falei para vocês, né? O meridiano anterior terminou no tórax, o coração, que era o próximo horário, iniciou próximo ao tórax, certo? Ele terminou no dedo mindinho, correto? Então, o coração terminou na parte interna. O intestino delgado, quando ele vai passar de yin para yang, ele vai passar energia para o intestino delgado, que é na parte externa do dedo mínimo, tá? Então, a gente precisa ter essa correlação para a gente saber como estimular também para fazer com que o fluxo ele flua. Porque às vezes a gente vê que tem problemas em algum órgão, alguma... Não precisa nem ser no órgão, tá? Algum problema emocional relacionado àquele órgão, e a gente observa que é uma falta de conseguir fazer fluir esses fluxos energéticos. E a gente estimulando, principalmente os pontos nas extremidades, os times que a gente fala, a gente só fazendo assim, ó, você só massageando dessa maneira, a gente consegue fazer com que a gente passe o fluxo energético de um meridiano para o outro. Óbvio que você consegue isso com muito mais eficácia no horário daquele meridiano, ok? Mas, claro, você vai estar 3 horas da manhã mexendo no pé para fazer o fluxo energético do meridiano do fígado, por exemplo. Mas a gente pode fazer isso em outros horários. No horário dele, é bem mais rápida a resposta, tá? Então, vai começar na extremidade do dedo mínimo, continuar pelo braço interno da mão, do antebraço, e cruzar o ombro e a espátula, que na verdade é essa parte postal, tá? Em zigue-zague. Ele vai, porque tem um ponto em cima, um embaixo, outro em cima. E tudo isso a gente vai saber localizar como? Com os tissuns, tá? E entra no pescoço, chega à face, vindo a terminar no pavilhão da orelha, tá? Ele vai comandar o intestino delgado e as funções de absorção dos alimentos transformados no estômago. Então, o estômago, que foi o meridiano que a gente viu, ele vai fazer a digestão, né? A quebra dos alimentos, e o intestino delgado, ele vai conseguir fazer a absorção a partir dessa quebra, tá? Então, eles trabalham também em conjunto. O meridiano da bexiga é o nosso maior meridiano, tá, meninas? Nós temos 67 pontos só nesse meridiano. Ele inicia na face, ó, a gente terminou o intestino delgado aqui, ele aprofunda e ele vai sair bexiga 1 aqui, ó, dentro dos olhos. Então, é muito importante a gente saber essa relação, né? De que a gente termina o meridiano e ele inicia bem próximo ao ponto do meridiano passado para passar o fluxo energético de um ponto para o outro e assim percorrer todo o corpo dos 12 meridianos, ok? A manutenção, isso é uma manutenção diária do corpo, tá? Então, ele vai ser, o horário dele é das 3 da tarde às 17, das 15 às 17 horas. O meridiano da bexiga é um meridiano yang, é um meridiano de proteção. Ele é o mais extenso do organismo e começa no ângulo interno do olho, tá? Ele sobe pela fronte, cruza nosso crânio. Isso as 2 linhas aqui, tá, gurias? Então, aqui, bem próximo à sobrancelha, a gente tem 2 pontinhos também que alivia muito o rinite, sinusite, dor de cabeça, tá? Então, a gente podendo estimular eles. Se vocês pegarem a sobrancelha de vocês, vocês vão sentir 2 forames, bem aqui assim próximo, bem no início da sobrancelha. Isso é o bexiga 2. Bexiga 1 é aqui embaixo, também tem 2 forames bem pequenininhos nessa região. Bexiga 1, bexiga 2, tá?
Isso são pontos que vocês podem estar estimulando durante uma massagem facial, por exemplo, tá? Ou uma massagem corporal, quando a gente relata dor de cabeça, dores de pescoço, e essas coisas. Porque bexiga, ele comanda as águas do nosso corpo. Então, uma vez que a gente não toma água direito, ou que a gente tem um problema emocional, ele vai dar dores ao longo desse meridiano, tá? Então, é o meridiano mais extenso do organismo, começa no ângulo interno do olho, sobe pela fronte, cruza o nosso crânio para trás, por fora da linha mediana, tá? Desce pela nuca, então, abaixo da nuca também. Quando a gente massageia o pescoço, não sei se algumas pessoas trabalham com massagem, né? Então, quando a gente puxa assim o pescoço, a hora que trava no crânio, aquilo é um pouco da bexiga 10 ou bexiga 11, tá? Dependendo da hora de como você massageia. Professora, Pode falar. tem um que a minha tia usa, que é aqui atrás, que é para dor de cabeça. Ela aperta, assim. É esse ponto que você está falando? Olha, a gente tem aí próximo, a gente tem mais um meridiano bem no centro, tá? E tem, se eu não me engano, vesícula biliar que passa mais na extremidade um pouquinho. Mas, bem ao longo da musculatura para a vertebral, a hora que você termina ela, você cai na fossa do meridiano da bexiga, a bexiga 10. Eu não sei te dizer com certeza se é a bexiga 10, mas provavelmente ela massageia ele também, tá? Porque nessa região do mundo, bexiga 10, tá? E mais um pouco do Professora, não tá dando para ouvir. Tá, abrir o rosto. Então, bem no centro, a gente tem um ponto, nas laterais, bexiga 10, e um pouquinho mais, se vocês forem massagear, massageiem vocês. Um pouquinho mais para fora, vocês vão ver um tubérculo bem na ponta, vocês vão sentir. Esse é um outro meridiano, mas bem no próximo ao centro, a primeira fossa que vocês encontram é o meridiano de bexiga 10, tá? Aqui vocês conseguem ver na foto aqui também, bexiga 10. Então, aqui, ó, bem esse aqui, ó, bexiga 10, é esse aqui que a gente massageia. Só que aqui do lado dele, vocês conseguem ver meu mouse aí? Alguém me responde? Tá todo mundo sem? Olha, descabelei. Sim, dá para ver. Mouse, tá. Então, aqui é o bexiga 10, aqui na lateral a gente vai ter um outro ponto, e aqui no centro a gente tem um outro ponto, tá? Que acho que é o vaso do governador, se não me engano. Então, quando a gente massageia a nuca aqui, ó, você sobe e você vai parar bem numa fossa aqui, que é o bexiga 10. Então, isso para soltar a cabeça, para melhorar a dor de cabeça, ele é maravilhoso. Então, massagear esses pontos é técnica de Doin. O que diferencia uma técnica de Doin para o restante? É você combinar um número de pontos para um determinado problema, ok? E massagear isso mais de uma vez ao dia. Por que massagear mais de uma vez ao dia? Quando eu faço a acupuntura, tá? Que eu vou lá e furo aquele ponto, a lesão, que a mini lesão que eu causei, a microlesão, ela causa um processo inflamatório para a cicatrização. Então, durante o período que ele vai formar essa cicatrização, ele está agindo, ele tem células, glóbulos vermelhos ali para a restauração do tecido. Então, quando o corpo está fazendo a restauração do tecido naquela região, ele está estimulando aquele ponto. Só que, quando a gente massageia, a gente só estimula o ponto no momento da massagem. Então, para a técnica de Doin funcionar, a gente precisa massagear isso mais de uma vez ao dia e por pelo menos de 3 a 5 minutos, ok? Então, aí a gente está fazendo um tratamento, ok? Mas, independente do tratamento, se você adiciona, né, na sua técnica de massagem, alguns pontos desses, e massageia esses pontos, no momento da sua massagem, você consegue benefícios, tá? Através desses pontos, tá? Assim que nem eu falo para vocês que 6 horas da manhã, se você estimular o seu IG4, você vai conseguir soltar o seu intestino e ir ao banheiro, isso não é um tratamento, você não vai estimular esse ponto várias vezes ao dia, certo? Mas no momento que você está massageando, que é o horário daquele meridiano, você vai conseguir um efeito de imediato, tá? Pouquíssimas as pessoas que não vão conseguir efeito de imediato, e aí realmente já tem um processo, um problema
um pouco mais complexo a respeito da prisão de ventre. Mas 90% das pessoas não conseguiam benefício estimulando esse ponto naquele horário, certo? Então, se você adiciona esses pontos, essa técnica de Doin durante a massagem de vocês, durante o atendimento de vocês, vocês estão trazendo um benefício diferenciado para o cliente de vocês, tá? Durante o seu atendimento. Então, isso te diferencia do restante dos atendimentos, diferencia do restante das pessoas. Então, por que hoje? Porque hoje a gente tem muito mais do mesmo. Quantas esteticistas são formadas hoje por semestre? A gente tem quantas faculdades em Campo Grande que têm o mesmo curso, né? Então, o que vai te diferenciar no mercado de trabalho? São técnicas que vão trazer benefícios para o seu paciente, que vão te diferenciar do todo. Então, é isso que a minha matéria traz para você, certo? Técnicas que vão diferenciar vocês no momento do atendimento de vocês. Então, o Doin, ele é uma técnica que vai auxiliar vocês no momento de tratamento em consultório, né? Mas que, se você for ver a técnica em si, ela não vai servir como trabalho para o profissional esteticista, certo? Porque a gente precisa massagear mais uma vez ao dia, de 3 a 5 minutos, tem pontos que precisa massagear 3 vezes ao dia, e a gente não tem acesso ao cliente para isso, correto? Então, é uma coisa que a gente dá um bônus para o cliente, pode ensinar ele a fazer, mas se você utilizar esses pontos durante o seu atendimento, você vai trazer benefícios naquele momento para essa pessoa com toda certeza, tá? E aí, amanhã eu quero todo mundo estimulando bem forte IG4, para vocês sentirem isso na pele e saberem que realmente funciona, porque a partir daí vocês vão dar valor nos pontos, nos meridianos, naquilo que vocês vão estar fazendo em consultório e trazendo benefícios para o seu paciente, ok? Então, tarefinha para vocês, todo mundo amanhã, 6 horas da manhã, massageando IG4 para ir ao banheiro, tá? E a massagem, gente, de ativação, tá? Para nada de apertar e segurar, é apertar várias vezes, bem forte, dói bastante, não se preocupe, mas massageia várias vezes dos dois lados. Lembra que a bilateral tem que ser dos dois lados, tá? Então, vamos lá. Ao chegar à proximidade do cóccix, desaparece da superfície para reaparecer na parte alta das costas, né? E segue um curso paralelo com a linha anterior. Então, o que acontece aqui? Segue meu mouse. 10, tá? Ele vai descer 11, 12, 13, 14, até o 30. Baixou no 30, ele aprofunda no corpo, tá? E ele volta aqui, ó. 30? Ele volta no 36. Deixa eu ver aqui. Não, ele tem mais aqui, ó. Tá vendo que ele desce 30 e ele sobe, ele vai no cóccix, tá? 31, 35 até o 35. Ele aprofunda novamente e ele volta aqui, ó, 36. Certo? E na lateral, isso aqui é 1 ou 2 tissuns ao lado da primeira linha dos pontos, tá? Então, eu tenho na nuca, por exemplo, aqui está a minha coluna vertebral, tá? Como se fosse na minha nuca, tá? Para vocês verem, senão só minha voz se virar. Então, minha coluna vertebral, eu tenho um tsum, depois eu tenho meridiano de bexiga 10, e eu vou descendo, certo? Desci toda a coluna vertebral até o cóccix. Aí eu tenho mais 1 ou 2 tissuns, eu preciso dar uma olhada para ter certeza. E aí ele mergulha e volta no 36, na lateral. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 linhas nas costas de meridiano de bexiga, tá? Mas ele não desce, não sobe o meridiano. Ele desce e depois ele desce novamente. Por isso que quando a gente for massagear, é muito importante a gente saber a direção energética desse meridiano, para a gente fazer na direção do meridiano, tá? E nunca contra o fluxo dele. Quando a gente tem a intenção de atingir o meridiano, né? Então, ele entra no membro inferior, que percorre por sua face posterior, e depois sua face externa, ao chegar na panturrilha. Tá? Deixa eu tirar aqui para vocês. Olha lá. Aí ele chega na panturrilha, tá?
Porque eu tenho vocês aqui, a fotinha de vocês, e aí ela fica em cima das coisas. Não sei se vocês não veem, mas também me atrapalha. Percorre sua face posterior, tá? Da perna, e depois sua face externa ao chegar à panturrilha. E termina na extremidade do quinto dedo. Comanda a função eliminadora renal e não apenas a bexiga, tá? Então, o meridiano da bexiga, ele comanda, assim como os rins, as águas do nosso corpo, ok? E isso influencia na drenagem, isso influencia na retenção de líquidos, certo? Isso influencia em todo o fluxo das linfas desse corpo. Então, o meridiano da bexiga, ele entra nesse aspecto, ok? Aí vocês conseguem ver aqui, ó, ele vem, né, do cóccix lá, ele vem, baixa, ele vem pro ladinho aqui, ó, eles fazem esse zigue-zague às vezes, tá? E eles descem, aí ele vai de novo pro ladinho, vai no calcanhar e vai descendo na lateral do pé, ó, até o dedo mindinho. Esse é o rim, tá? Ele começa na planta do pé, acho que foi da Júlia. Agora, qual da Júlia, eu não vou saber qual é. Eu apertei o meridiano do rim ontem. É o rim 1. A gente tem a sola do pé, faz conta que os dedinhos do pé, tá? Bem aqui no meio, a hora que aprofunda, aí tem assim, a planta do pé. Bem aqui no meio, no dedo do pé, onde você tem bem um buraquinho. Pode ser. Um pezinho aqui. Tá os dedinhos, né? Aí tem a parte mais fofinha do pé. E a hora que ele aprofunda o meio do pé mesmo, a planta do pé, é o rim 1. Ali que começa o rim 1. Aí ele vai subir da lateral ao lado do tornozelo e vai começar os restantes dos pontos do rim, tá? O rim, gente, também comanda as águas do corpo, tá? Que é um meridiano que trabalha muito o sentimento do medo. Então, pessoas que têm muito medo das coisas, a gente trabalha principalmente o rim 1. A gente fala que o rim é a energia ancestral, tá? Que a gente trabalha. E Diane, acorda, essa de olhos fechados. Você dormiu, gente? Pega essa. Pega meu. Ó, nasce na planta do pé, só pela parte interna do mesmo. Ele vai para a parte interna da coxa, parte interna da perna e da coxa, percorre abdômen e tórax, próximo da linha mediana. Termina sobre Dormi a não, professora. Tava babando que eu vi, menina. Já Ó, comanda a função do rim e das glândulas suprarrenais, tá? Daí a influência sobre a sexualidade e vontade também, tá? Então, várias emoções, esse meridiano, ele vai estar trabalhando, tá? Então, ele trabalha com influência sexual. Professora, tem para pressão alta alguma coisa aí? Tem. Nesses daí? Sim. Vai demorar para chegar? Pressão alta, a gente trabalha com sangria na orelha, tá? Vixe. Sangria, o que é? A gente fura a orelha e deixa pingar um pouquinho de sangue. Sabe quando a gente fura o dedo para fazer glicemia? Exame de glicose? Então, aí a gente fura a orelha, tá? Tem um pontinho específico. Ele é mais efetivo no momento do pico de pressão alta, tá? Mas a gente tem, sim, outros pontos que trabalham, mas o mais efetivo é a sangria da orelha. Então, vamos lá. Meridiano de circulação, sexo, tá, gente? É um meridiano que trabalha, na verdade, no nosso sistema nervoso parasimpático, tá? Então, ele tem esse nome circulação sexo, que é realmente diferente, mas não necessariamente a gente tem... como que eu posso dizer? Não necessariamente a gente tem esse órgão no corpo, ele é mais uma questão do sistema, ele é mais associado à questão do sistema nervoso simpático, tá? Então, é um meridiano yin. Aliás, a gente tem esse órgão, mas ele entra, vamos dizer, não é um órgão específico, como o rim, como o pulmão, não é uma coisa que a gente está mais acostumado, tá? Então, ele nasce no tórax, tá? Ele é da horário das 19 às 21 horas. Por fora do mamilo,
tá? Então, ao lado do mamilo, do lado externo, aliás, externo do corpo, mas interno aqui dentro das axilas, tá? Introduz-se no membro que percorre por sua face interna e termina na extremidade do dedo médio, tá? Então, esse meridiano, ele vem por dentro e ele vai terminar aqui em cima, tá? Bem aqui em cima. Então, o ponto Ting dele, você tem uma ideia. Os outros meridianos, o ponto Ting é aqui assim na ponta do dedo, certo? Esse, o ponto Ting dele é aqui, ó. É em cima, bem em cima, tá? Que nem eu falei para vocês que são dos órgãos. Então, ele não representa órgão algum, foi o que eu quis dizer para vocês. Mas sim uma função reguladora, função reguladora que influi sobre o coração, a circulação e os órgãos sexuais, tá? Devemos considerá-lo aparentado com o sistema nervoso parasimpático. Então, como eu falei para vocês, não está associado a um órgão em si, mas sim a uma função reguladora do nosso organismo. Então, também é um meridiano super importante. E como você perguntou agora da pressão alta, é um meridiano, sim, que com certeza a gente consegue trabalhar a pressão por ele ter essa função reguladora, tá? Aqui sobre o coração, sobre a circulação corpórea de uma maneira geral, então a gente consegue trabalhar a pressão alta com esse meridiano também, não só ele. Meridiano triplo aquecedor, tá? É outro meridiano que não tem a ver com órgãos em si, tá? Nasce na extremidade do dedo anular, sobe pelo dorso da mão, então ele é por fora aqui, tá? Ele vem aqui por cima. Então, os pontinhos dele é por cima da mão. Ganha o ombro, a nuca, contorna o pavilhão da orelha por trás, tá? E termina no fim da sobrancelha. Como seu nome indica, tem função tripla, digestiva, reguladora também, digestiva, cardiorrespiratória e gênito-urinária. Então, circulação sexo e triplo aquecedor são meridianos e reguladores, tá? Não tem a ver com órgãos em si, mas com funções reguladoras do nosso organismo, ok? Então, o horário dele é das 9 às 23 horas. Esse meridiano é outro meridiano que a gente fala que as pessoas que dormem às 9 horas da noite, elas têm uma longevidade maior, por causa que ele regula essa função a gente chama ele do mar energético, me fugiu agora, mas ele é um mar das energias que fazem a regulação também de todas essas funções do nosso organismo, tá? Então, é interessante que as pessoas que consigam dormir antes das 11 horas tenham uma função melhor nesse meridiano. Meridiano da vesícula biliar. Faz várias voltas na cabeça, tá? Um ponto dele é bem aqui assim. Então, ele vem na lateral, ele vem aqui em cima, ele volta atrás da orelha, ele é próximo do triplo aquecedor, sobe novamente, vem aqui em cima, desce para próximo do pavilhão auricular, mais para frente um pouquinho, o outro um pouco mais para trás, tá? E vem na lateral do olho, tá? Então, eles fazem esse zigue-zague, é meio louco esses meridianos, mas eles são assim mesmo, tá, gente? Eles são assim. Então, é um meridiano também que é yang, ele nasce no ângulo externo do olho, tá? Percorre o crânio, na verdade, ele nasce aqui, ó. Perdão, eu falei o que é costume. Ele nasce no lateral dos olhos e ele faz o inverso, tá? Do que eu falei. Ele vem, ele desce, ele vai para ele sobe de novo, desce, aí ele vem descendo o ombro. Continua pela face lateral do tórax, desce pelo membro inferior, percorrendo sua face externa para terminar a extremidade no quarto dedo do pé. Comanda a função biliar total, intra e extra-hepática. Então, toda a função da vesícula biliar é esse meridiano que atua, tá? Meridiano do fígado, que a gente também mapeou ontem.
Então, ontem nós mapeamos intestino grosso e fígado, porque a nossa colega Júlia estava com uma dorzinha no pé. E a gente foi estimular alguns pontos, encontrá-los também, tá? E, inclusive, ela falou assim, parece que sobe numa linha reta. Se a gente for olhar, é bem o meridiano do fígado, onde ela estava toda essa dor ontem. Então, às vezes, a gente fala assim, estou com uma dor que ela percorre, assim, a pessoa está falando da dor. Ela está passando a mão bem em cima do trajeto do meridiano, entende? Daí pegando tudinho o meridiano para vocês, aí vocês não têm conhecimento, vocês não estão nem sabendo do que se trata, entendeu? Então, a maioria das vezes, se a pessoa tem uma dor que anda, alguma coisa nesse aspecto, é em cima de algum meridiano. E aí a gente já sabe que a gente tem energia estagnada naquela região. A gente pode tanto massagear quanto pegar o de uma vez, né? Massagear esse meridiano, como a gente pode vir estimular os seus pontos, tá? Principalmente se estiverem doendo muito. Se tem muita dor, a gente seda. A gente consegue sedar esses pontos. A gente aperta e segura até passar a dor. Às vezes dói demais, isso não é matar o corpo de teto do paciente. Então, nasce na extremidade do dedo grande do pé, tá? Segue por seu bordo interno, continua pela face interna da perna e da coxa, ganha o abdômen e termina no sexto espaço intercostal, tá? O 13 aqui, ele é um ponto muito importante, ele reúne aqui 3 meridianos, tá? Esse F13 aqui, bem aqui onde estou com o mouse. É um ponto regulatório do organismo de uma maneira geral. Então, se a gente massagear esse ponto, o F13, ele é bem em cima da nossa costela flutuante. Então, a gente tem as costelas tudo juntinhas, certo? Que elas se grudam, né, no nosso externo. E aí, embaixo, lá, a gente tem uma que é para fora, assim, ó, que ela só é metadinha, assim, ela não... Então, bem a pontinha dela é o F13, é bem fácil de localizar. Tá? Se palparem de corpo, assim, ó. Vamos chegar lá, fechar ela flutuando aqui, aí em cima dela é F13. Isso dói, que é uma beleza. Então, comanda as múltiplas funções do fígado, especialmente as relacionadas com o metabolismo, a sexualidade, os músculos e a acuidade visual, tá? Então, para a gente que trabalha, por exemplo, com emagrecimento, trabalhar no metabolismo, trabalhar do fígado, para a gente que trabalha com dores musculares, trabalhar meridiano do fígado, vai ajudar bastante, tá? Claro, tem a sexualidade e a questão do cunho visual, né? Da acuidade visual. Então, a gente também tem esses outros benefícios, mas para a estética a gente consegue vários benefícios também desse meridiano. A gente tem o vaso governador, aí agora, meninas, a gente tem mais 2 meridianos que não são bilaterais, tá? Até o fígado aqui, ó, ele tem um horário, ele é bilateral, correto? A partir do meridiano do fígado, eles não são mais bilaterais, não tem mais horário. Eles são meridianos ímpares, é só peão de trajeto, não tem outro trajeto, tá? Então, a gente tem o vaso governador. Lembra que eu falei que do lado do fígado 10 a gente ia ter mais 2 pontinhos ali, peão na nuca? É o vaso governador, tá? Então, meninas, bem no topo da cabeça, se você pegar as mãos aqui na ponta da orelha e colocar aqui uma tiara, o ponto mais alto do topo da sua cabeça é o VG20. Ele, juntamente com o Yantang, que é um outro ponto esse dentro no centro do cérebro, a gente consegue um relaxamento profundo maravilhoso, tá? Relaxante, por exemplo, a gente pode massagear ponto, massagear por ambos os lados, né? Que é a forma de a gente equilibrar o ponto e vai fazendo a massagem. E aí, aqui em cima, no vaso governador, VG20, a mesma coisa. Consegue um relaxamento extremo. É uma sacada, assim, para distúrbios mentais mesmo, tá? Não só emocional, como pessoas que têm um estresse muito alto, que têm a cabeça cheia de problemas e pensa demais. A gente consegue trazer um relaxamento e uma calma mental
bem grande com esses pontos do vaso governador que a gente consegue pela cabeça, tá? É um meridiano Yang, ele nasce na ponta do cóccix aqui embaixo, tá? E vai seguindo a linha mediana posterior do corpo pela região sacra, lombar, torácica, cervical, ganha o crânio e desce pela face, termina na gengiva. Ele vai terminar aqui dentro da gengiva, tá? Entre dois incisivos médios superiores. Este meridiano é um dos 8 vasos maravilhosos, está estreitamente relacionado com as funções do sistema nervoso central. Então, lembra que eu falei? Excesso de pensamento, problemas, disfunções mentais, devido a muito estresse, pessoas que não estão conseguindo raciocinar direito, passou por um trauma muito grande, não está com a cabeça legal. Então, a gente consegue trazer equilíbrio do sistema nervoso central através desse meridiano, tá? Então, carece de pontos de tonificação e sedação. Como os meridianos de grande circulação, considerados como base maravilhoso, seu ponto mestre é o terceiro intestino delgado. Gente, isso aqui é muita informação para vocês, ponto mestre, terceiro intestino delgado. O que quer dizer aqui, tá? Nosso intestino não é nosso segundo cérebro. Vocês já ouviram falar esse ditado? Então, assim, a gente tem o nosso cérebro que comanda o corpo, o nosso intestino é nosso segundo cérebro, porque a partir dele a gente absorve todos os nutrientes dele, certo? Energeticamente, o nosso vaso governador é o nosso terceiro intestino delgado, tá? Então, a gente consegue aqui ter uma regulação corpórea de uma maneira geral, trabalhando esse meridiano, ok? Então, isso que essa última parágrafo quer dizer para vocês. E o vaso de concepção, que também são 24 pontos e é um meridiano ímpar, não é bilateral. Tá? Como vocês veem, o vaso governador começa aqui, por dentro da gengiva, e vai até o cóccix. Aliás, começa no cóccix e vem até aqui, certo? O vaso de concepção, ele inicia embaixo, bem aqui no foramezinho que vocês vão perceber, embaixo da gengiva, e vai terminar no nosso períneo. Vocês conseguem ver ali? Embaixo. Então, como eu falei para vocês, é como se fosse 2 meridianos em um, né? Ele circula todo o corpo. Ele vem do cóccix, né, até aqui, aí ele pula para outro meridiano e ele desce até o períneo. E do períneo ele emerge no cóccix, né, e ele vai fazendo essa circulação. É como se eles fossem pares, mas como ele não é bilateral, então eles são ímpares, são 2 meridianos diferentes um do outro, tá? E uma é yang, porque é nas costas, e o outro é yin, porque é na parte frontal do corpo, onde nossos órgãos vitais estão. Então, ele ganha o pescoço, termina na face, por cima do queixo, juntamente com o vaso governador. Esse meridiano forma uma chamada pequena circulação de energia, que desempenha um papel regulador na função da grande circulação de energia. Aqui se depositam os excessos energéticos da grande circulação, ou ao contrário, daqui partem os reforços nos estados de carência de energia. Não representa qualquer órgão em particular, assim como o anterior também não. Funcionalmente, desempenham 3 papéis diferentes, tá? Geniturinário, do seu nascimento até o umbigo. Então, daqui embaixo até o umbigo, ele trabalha geniturinário, certo? Digestivo até o apêndice tifoide, que é aqui em cima, bem onde começa o nosso externo, certo? Respiratório até o queixo, tá? E respiratório até aqui. Então, ele vai trabalhar geniturinário, digestivo e respiratório. Então, ele trabalha, esse meridiano trabalha esses 3 sistemas, ok? Como vaso maravilhoso, seu ponto mestre é o P7, tá? Faltando-lhes pontos de comando. Então, como ele não tem um ponto de comando, o pulmão 7, que é esse. Quando a gente pega aqui, ó, 1 dedo, 2 dedos no polegar
P7 é bem aqui, tá? Então tá, meninas. Não é fácil mesmo, eu sei que não é. Quase que eu tenho que estudar isso. Mas a gente aprende. Vocês viram que eu aprendi, vocês também podem aprender. Esses são os nossos 14 meridianos. São 12 meridianos bilaterais e 2 meridianos governadores, né, de regulatório do restante do corpo, tá? É importante a gente saber isso, para quê? Para a gente poder localizar os pontos, certo? E aí, a partir daí, a gente sabe qual é o meridiano, quantos pontos ele tem e quais os pontos e quais as funções desses pontos, certo? Não vou passar a função de todos os pontos, porque vocês vão enlouquecer, não é um curso não é uma pós-graduação de acupuntura nem nada, para vocês também terem a parte disso, certo? Então, a gente vai passar os principais pontos e o que é mais relevante para vocês. Então, eu já passei alguns, né? Que são os pontos em Antang, VG20, trabalhar a bexiga aqui atrás, né? A gente trabalhar pontos na face para rinite sinusite, trabalhar alguns pontos nos pés, nas pernas, que a gente consegue trazer benefícios no momento do tratamento de vocês. Então, diferenciando o tratamento de vocês, tá? Aí, agora, na parte de Doin em si, eu vou trazer alguns pontos, são pouquinhos pontos, porque a gente vai juntas, tá? Localizar esses pontos na próxima aula e fazer o Doin em si, ok? A localização dos meridianos, saber sobre eles, por onde eles passam, é importante porque não só para o Doin, como agora para o Shiatsu, a gente vai trabalhar também em cima desses meridianos, ok? Então, por isso é importante a gente estar... por isso que eu trouxe todos os meridianos para vocês, porque a gente vai aprender isso nessas duas próximas matérias. Então, aqui, nós vamos entrar um pouco na técnica de Doin, tá? Eu trouxe para vocês que eu achei bem relevante, questão da acne, tá? Que é uma questão comum durante a adolescência, né? As espinhas, elas vão se localizar principalmente no rosto, no peito e nas costas, né? A série abaixo, né, que são os pontos bexiga 10, que são esses aqui na nuca, e G11, que a gente aprendeu ontem a localizar, né? Certo? E G11, que a gente localizou ontem. Bexiga 18 e bexiga 12 é nas costas, tá, meninas? E aí a gente vai localizar juntas na próxima aula. Então, a série baixa ela deve ser trabalhada 3 vezes ao dia durante um período de 4 a 5 semanas, que é quando os primeiros resultados são geralmente observados, tá? Então, para o tratamento de acne, a gente precisa massagear esses pontos 3 vezes ao dia por 4 a 5 semanas, tá? Massagear os pontos indicados com a polpa do polegar, tá? Impressão contínua, então aperta e segura, e movimentos rotativos, tá? Alternados. Então, eles falam 2 rotações por segundo, bem rápido mesmo. Vocês lembram que eu falei para vocês que tem a sedação, a tonificação e a harmonização do ponto? Esses 3, vocês vão ver que aqui ele fala muito em rotação. Por quê? Porque a rotação ela é a harmonização dos pontos. Então, na dúvida, e como não é uma especialidade de vocês, sempre harmonize os pontos, tá? Por quê? Porque a gente sedar um ponto ou tonificar um ponto significa diminuir a quantidade de energia que ele tem ou aumentar a quantidade de energia naquele local, né? Naquela função. E como a gente não tem um conhecimento a fundo sobre esses pontos e o porquê deles estarem com alta ou baixa energia, a gente vai sempre harmonizá-los. E isso quer dizer que a gente não vai causar nenhum dano nesse ponto ou trazer um dano para a pessoa, porque a gente não soube como estimulá-lo. Então, a gente sempre vai estimular em movimentos pequenos e rotações de esquerda e direita rapidamente, tá? Então, pressão contínua e movimentos rotativos rápidos e alternados durante 3 a 5 minutos. Desliga o telefone aí, por favor.
Quem? Eu tenho, Alguém tá com o fone aberto aí, não dá para escutar você direito, professora. deixa eu ver aqui quem está com o fone aberto. É a de Ellen que estava com o fone aberto. Já fechou. Então, aí a gente massageia de 3 a 5 minutos cada ponto. Então, os pontos indicados para acne são esses. Bexiga 10 e G11, que a gente já localizou ontem. Bexiga 18 e bexiga 12, que são nas costas, tá? E o bexiga 10 é na nuca, bem aqui embaixo do forâmiozinho. Bem fácil de localizar. Como eu falei para vocês, isso que eu estou passando aqui é um tratamento de DOIM. Mas se você trouxer para o seu atendimento os estímulos desses pontos no consultório, você já vai trazer benefícios no momento. Claro, vocês têm inúmeras ferramentas para tratar a acne, gente. Vocês têm o home care, vocês têm os ácidos, vocês têm produtos, vocês têm lasers para trabalhar com acne. Então, vocês são especialistas no tratamento da acne. Não quer dizer que você vai trabalhar a acne só com DOIM, tá? Isso é para quem não é esteticista, correto? Vocês me entendem isso? Então, quando eu trago DOIM para vocês, eu trago sim um tratamento, uma técnica de práticas integrativas e complementares, mas eu trago principalmente para esteticista um diferencial de atendimento, que é saber que esses pontos vão te auxiliar no momento que você está tratando o seu paciente, tá? Então, basicamente isso eu quero que vocês entendam, tá? Erupções na pele em geral, inclui dermatite, inclui furúnculo, entre outros problemas de pele, tá, gente? Então, a gente vai continuar com o IG11 e vamos alternar para o baixo pâncreas 10 e o bexiga 54. O bexiga 54 é na fossa poplítea. Já aprenderam isso em anatomia, não? Fossa poplítea, gente, é bem atrás, no centro do joelho, tá? Atrás do joelho, bem no centro, nessa parte molinha, é o bexiga 54, tá? Então, o tratamento deve ser realizado 2 vezes ao dia até eliminar os problemas, tratando desses 3 pontinhos, tá? E os resfriados, de uma maneira geral, no início de um resfriado comum, a estimulação associada aos pontos IG4 e P11 é suficiente, que é o pulmão 11, que é bem na pontinha do dedo, tá? É suficiente para a gente eliminar um resfriado comum, tá? A gente vai pressionar firmemente com a polpa do polegar durante 3 a 5 minutos cada, fazendo as rotações rápidas de cada ponto, tá? Em cada ponto. Então, basicamente é isso, gatas maravilhosas. Eu trouxe esses 3 tratamentos para vocês, mas na próxima aula eu trarei mais, tá? Mais pontos para vocês e a gente vai fazer juntas para a gente conseguir localizar isso e não ficar uma coisa que eu vou ficar falando aqui tão distante para vocês. O mais importante era vocês saberem onde estão os meridianos, como eles são os meridianos e aprenderem a como ler um atlas, né, de meridiano e saber encontrar os pontos. E isso vocês aprenderam ontem, correto? Então, vocês vão saber ler, interpretar e encontrar aquele ponto. E isso depende muito de estudar anatomia, né? Porque a principal guia lá são os pontos de anatomia ocidentais, né? Então, ele fala em relação a músculos e o nome dos ossos, e isso é muito importante para a gente saber localizar o ponto. E também passei para vocês as medidas desses pontos, certo? Que são os tissuns, tá? Então, a gente precisa realmente saber certinho como localizá-los, tá? E foi isso que eu tentei passar para vocês ontem. Na próxima aula, quem tiver as dúvidas, pode trazer, tá? Quem tiver com dificuldade, pode conversar comigo. E eu vou trazer mais pontos e a gente vai aplicar em si o DOIM, tá bom? Para vocês sentirem os benefícios da técnica. E aí, na outra aula,
já na próxima aula teórica, a gente já vai entrar no shiatsu, ok? E aí, na outra semana, a gente já vai entrar com a aula prática de shiatsu. Ok, gatas maravilhosas? Alguma dúvida? Não. Muito difícil? Professora, Vou falar. professora, Pode falar. na aula que vem, a gente vai fazer de novo esses pontos? Vai ser as mesmas meninas que vai fazer ou vai ter outras pessoas? Vai ser as mesmas do quê? É mesmas meninas que vão fazer o negocinho de novo? Que são? Não, mas, olha, é assim, gente, todo mundo pode fazer. Se você for modelo, você vai ter outros modelos e a gente vai aplicar a técnica, tá? Não, então vai fazer de novo na próxima aula? Vai fazer de novo? Ah, tá. Porque eu não Porque aí entendi eu vou- ainda direito. Porque ontem, o que acontece? Ontem eu ensinei vocês a localizar os meridianos e como saber encontrar os pontos. Esse foi o objetivo da aula de ontem, tá? Para um dia que vocês precisarem, vocês lerem um atlas e saber como encontrar. Claro, não tem como eu passar a localização de todos os pontos e de todos os meridianos, tá? Mas eu tenho a intenção, sim, de mostrar para vocês os meridianos e os principais pontos de alguns tratamentos. Então, como eu mostrei para vocês hoje, acne, resfriado, eu quero trazer para vocês pontos, por exemplo, para relaxamento durante a massagem. A gente vai aplicar esses pontos da acne. Aí a gente pode tratar. Eu vou trazer tratamentos mais relevantes, né? Com pontos específicos para vocês saberem como massagear e os pontos específicos para a gente tratar isso. Principalmente rinite, sinusite, para a questão da acne. Saber tratar relaxamento profundo com o uso do Douyin também, tá? Então, tudo isso eu quero demonstrar para vocês na aula prática da próxima semana. E aí, de fato, a gente vai fazer a aula do Douyin, tá? A aula de ontem foi importante também, não só para o Douyin, mas também para o shiatsu, quando a gente for começar a fazer o shiatsu. A gente saber onde estão esses meridianos, saber como funcionam esses meridianos, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Agora eu quero saber de vocês. Não tem nenhuma dúvida. Quem tinha saído da minha aula e voltou agora? Vocês acham que eu não vejo tudo, né? Professora, eu só desliguei a câmera porque eu fui servir comida para me jantar. Mas eu estava escutando. Tá. Eu vi que, porque fica aqui para mim, 10 participantes, 11 participantes, 8, entendeu? Mostra aqui, vocês desligam ele me fala que vocês saíram. Professora, eu não entendi nada que a senhora falou. Agora? Aham. Mas eu não tá falando nada demais, não. Não é sobre a aula, não. Tá falando sobre a aluna. Ah, tá. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Esses meridiano, né? É igual fazer massoterapia? Guilherme, obedece, mamãe. Não tem nada a ver, tá? Não? Não. Porque Porque a eu tava vendo no livro. massoterapia... Tá fazendo? Oi? Tá jogando e tô chamando, arruma isso aí. Você, já falei pra Desliga ela, não é assim. seu fone, Lidiane. Mas que coisa. Hã? Para isso. Desliga teu áudio que eu tô conversando com a Carolina. Obrigada. Carolina, não tem nada a ver, tá? Massoterapia é uma técnica ocidental. Meridianos é uma medicina tradicional chinesa, ela é oriental. Na massoterapia, você vai massagear sim os meridianos. O que vai diferenciar a sua técnica de massoterapia das outras esteticistas é saber que onde você está massageando passam meridianos e que ali você pode encontrar pontos que você estimulando, você consegue benefícios. É isso que te diferencia do outro profissional, tá? É isso que a prática integrativa e complementar vai trazer de diferente na sua prática diária como esteticista.
Então, a técnica de shiatsu em si, ela é uma massoterapia, é uma massagem, tá? Mas ela é uma massagem oriental. Ela é bem específica, você vai ver que ela é feita com roupa, ela não usa creme, ela é basicamente alongamento e deslizamento, tá? Sobre os meridianos, é uma coisa, ela é diferente, não é uma massoterapia como a gente conhece aqui no Ocidente, tá? Então, o que eu estou passando para vocês são princípios da medicina tradicional chinesa, que são técnicas como o Douyin e o Shiatsu, por exemplo, tá? E eles são baseados é como se os meridianos é como se fossem a anatomia do Ocidente, do Oriente, tá? É a anatomia energética, onde passa o fluxo energético do nosso corpo. Então, no Ocidente, a gente nem sabe o que é isso, a maioria das pessoas nem sabe o que é. São técnicas que elas, como que eu posso elas se transpassam, como que eu posso dizer? São conhecimentos totalmente distintos, tá? Uma técnica de Douyin ou de Shiatsu não tem nada a ver com a massoterapia que você vai aprender no seu curso. Mas, como eu te falei antes, você saber que ali onde você está massageando para uma massagem relaxante passa o meridiano faz toda a diferença no seu trabalho, tá? Você vai saber que ali você pode encontrar alguns pontos que vão fazer a diferença para o seu paciente, tá? Você consegue entender? Entendi. Mas não tem a ver. Porque era mais ou menos... porque a massoterapia também pega nos pontos, né? Que eu estava vendo. Massoterapia? Sim, ela pega. Eu vi. Pode falar. O que você viu? Não, pode falar. Não, eu vejo que ela pega nos pontos específicos. Igual que a senhora estava ensinando ontem. Uhum. Mas massoterapia, que massoterapia é essa que você aprendeu? Porque massoterapia, quando a gente fala massoterapia, é a terapia da massagem. E aí entram inúmeras técnicas, entendeu? É um livro que eu tô vendo ali. Certo. E aí entram diversas técnicas. E algumas delas entram na questão dos meridianos, dos pontos de acupuntura. Mas, por exemplo, a gente tem a massoterapia, que chama massagem... Peraí, deixa eu pegar. Massagem esportiva, por exemplo. A gente tem... Professora, essa aqui que eu tô vendo, ó. Certo. Mas você viu que tem várias técnicas, que não é só uma técnica? Vi. Oriental e ocidental. Isso mesmo. Então, o que vai diferenciar? É você saber ter o conhecimento suficiente para mesclar essas técnicas, né? Você saber fazer bem uma técnica e saber que, se for necessário naquele momento, você pode utilizar outra técnica que te auxilie naquele momento, né? Que, no caso, entre os pontos de acupuntura, que aí são alguns pontos da massoterapia também. Entendi. Certo? Mas massoterapia é um termo ele não é específico, ele é um termo que engloba diversas técnicas, tá? É isso que você tem que deixar bem claro para você. Por exemplo, Shiatsu é uma massoterapia, Douyin, ele também é uma massoterapia. A gente tem aí massagens ocidentais, por exemplo, como massagem desportiva, que são para pessoas que praticam muito esporte também, que é uma massoterapia. Aí a gente tem outras técnicas que são massoterapia, né? Entendi. Entendeu? Mais alguém com alguma outra dúvida? Em gatas? Pode perguntar, né? Agora o lugar é aqui. Gente, eu fico impressionada de como participam poucas pessoas. São 21 alunos. E hoje nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunas.
em aula. Tem uma só que justificou, vamos colocar assim, né? Porque trabalha e realmente precisa de estar trabalhando, mas na sexta-feira, porque é salão, mas o resto realmente é complicado. Mas ok, aí depois fica aquela chorando, né? Ó, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Bom descanso. Tá? Até semana que vem. Já é 8h27. Tá bom? Professora, você vai colocar minha presença aí? Coloquei, Carol. Ah, tá. Deixa eu confirmar. Tá aqui, sim, senhora. Ah, tá. Obrigada. É que eu entrei 7h20 Vamos na lá. aula. Beatriz, cadê você? Dá oi. Professora, eu também estou na folha, porque eu também cheguei Vou fazer a chamada agora. Beatriz. Beatriz, cadê você? Tá vendo? Tá, deixa eu pegar aqui, Carolina. Tá, Beatriz. Bruna. Estou aqui, professora. Ellen. Tô aqui. Ellen, tá aí? Érica. Aqui, professora. Júlia. Leiva. Júlia. Júlia Vitória. Lidiane. Carol tá aí, né? Aham. Lidiane. Aqui, professora. Nathalie. E Vitória. Tô aqui. Daiane, eu falei seu nome? Você não estava aí, Daiane. Você estava aí desde que horas, Daiane? Daiane, fala comigo um pouquinho. Estou aqui. Oi. Tá trabalhando, Dai? Estou num evento. Hã? Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Estou no evento fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não sei, mas... Beijo. Beijo pra vocês. Tchau, gatas maravilhosas. E avisa as meninas no final da aula aí que eu chamei e não tava, tá? Pra elas mandar um oi pra mim no WhatsApp. Porque ela saiu. Beijo. Tá bom. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Bom fim de semana. Pra vocês também. Tchau.